temos que ser muito cuidadosos, né, com a nossa vida espiritual. Como que nós estamos, né? Se você fosse pesado na balança hoje, na balança de Deus, você seria achado em falta? Você estaria no peso certo, correspondente ao ideal divino? Isso é muito sério, gente, né? Então, né, fala, a pessoa foste achada em falta, considerado insuficiente, inadequado. Aí, e o que acontecerá se alguém for achado em falta? Daí eu falei que era só um texto, mas tem mais um texto, gente. Gálatas 6, de 1 a 10, mas não precisa ler tudo não, de 1 a 10 não. Lá em Gálatas 6, os primeiros versículos, o que diz lá? Lê o 1, o 2 e o 3, porque aqui falou de 1 a 10, mas não precisa. Se algum homem for surpreendido em uma falta, vós, que sois espirituais, restaurai o irmão no espírito de mansidão. Considerai a vós mesmo, para que também não sejais tentados. Carregai os fardos uns dos outros, para que a lei de Cristo seja cumprida. Porque se algum homem pensa ser alguma coisa, quando nada é, ele engana-se a si mesmo. Porém, que cada homem prove sua própria obra, e então poderá glorificar-se em si mesmo, e não em outro. Porque cada um deve carregar o seu próprio fardo. Que aquele que está sendo instruído na palavra reparta todas as coisas boas àqueles que ensinam. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois aquele que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer bem, porque nas estações certas colheremos, se não desistirmos. Por isso, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente àqueles que são domésticos na fé. Viu, pessoal? Você leu de 1 a 10, né? É importante sim ler inteirinho. Se você não quiser ser achado em falta, é só seguir tudo isso que foi acabado de ler. Vocês viram o tanto esses 10 versículos que contêm são condutas, atitudes de uma vida cristã, né? Então, assim, nós temos que ser cuidadosos. Muitas vezes a gente vai vivendo aí uma vida desregrada, vivendo egoisticamente, vivendo só para si, né? A gente se preocupa só com o nosso mundinho particular. Então, a gente precisa, de vez em quando, não de vez em quando, é urgente, né? Porque o fim está próximo, né? E como como vamos ser achados quando formos passados na balança, né? Deixa eu ver aqui. Olha só, esse capítulo de Daniel 5:27, né, essa mensagem bíblica, ela significa o quê? Que a pessoa não atingiu, né, as exigências de Deus em termos de justiça, de bondade, de comportamento. Foi tudo isso que a gente acabou de ler em Gálatas, né, que a Nicole leu em Gálatas. Então, há uma grande... nós temos que ter essa preocupação. Nós temos que pedir para o Espírito Santo nos ajudar a ter uma vida cristã, uma vida de acordo com os padrões divinos, porque senão nós vamos nadar, nós vamos morrer na praia, porque já está próximo o final. E tem duas meditações aqui que eu trouxe para ler para vocês.
que eu achei muito, muito forte mesmo, muito instrutiva, edificante. Eu falei assim, eu vou marcar para a hora que eu tiver a oportunidade, eu vou ler lá com os irmãos. Que acaba tendo relação com o tema de hoje, que é a balança, né? Para a gente não ser achado em falta. São coisas que muitas vezes passam despercebido, que a gente não dá importância. Olha essa aqui, essa meditação aqui foi no dia 25 de maio. O nome dela está intitulada O Joio. Mateus 13, 24 e 25. Diz assim: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas quando todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi, né? Aqui vem falando assim que um teólogo, Wiersbe, registrou no seu comentário bíblico expositivo o seguinte pensamento a respeito da parábola do joio: uma vez que não consegue desarraigar os verdadeiros cristãos, Satanás planta impostores no meio deles. À primeira vista, a ideia presente nesse comentário pode parecer estranha, mas deve ser levada em consideração, pois foi basicamente isso que Cristo quis nos ensinar ao contar essa parábola. Muitos deixam a igreja por terem se decepcionado com algum de seus membros. E isso é péssimo, pois não foi uma divergência doutrinária que os afastou, mas um problema relacional. Certa vez foi dito, olha só como isso é forte, irmãos: a igreja é o único exército no qual os soldados... Perdi aqui. No qual os soldados? A igreja é o único exército no qual os seus soldados ferem uns aos outros. Eu fiquei, olha, mas é verdade, né? Na guerra, quando acontecem essas guerras aí, eles são unidos, né? Todo mundo é unido em prol de um objetivo, né? E quando um é ferido, um soldado é ferido, tem pessoas que já vão lá para acolher, para ajudar, para carregar, para dar o suporte lá, né, na saúde da pessoa. E na igreja eu fiquei, pasma, é o único exército no qual os soldados ferem uns aos outros. Eu achei isso muito. Conhecendo essa realidade, Cristo advertiu seus discípulos para que não cometessem o erro de abandonar a igreja por causa de alguma dissensão. Precisamos ter em mente que encontraremos pessoas não consagradas na igreja que podem vir a ser instrumentos do inimigo para atrapalhar os mais fracos na fé. A igreja de Deus aqui na terra não é composta de anjos, viu, irmãos? Não tem nenhum anjinho no meio de nós. Nós não somos anjos. Aí fala assim, né?